E aí, meu amigo desenrolado, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Elias Coutinho e nós vamos dar aí continuidade ao nosso módulo sobre estatística. Vamos relembrar um pouco do que nós vimos nas aulas anteriores, né? Já estudamos a parte de médias, além de ter estudado anteriormente também as definições básicas de estatística, o conceito de estatística no sentido matemático da coisa. Depois vimos a parte de médias, onde entramos com a média simples e a ponderada. E depois mais algumas médias de centralidade, que seriam a parte de mediana e moda. Hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre os desvios, né? No caso, o desvio padrão. Vamos entender um pouco mais do que é esse desvio, tá? Imagine o seguinte, bem básico. Você está indo para um determinado lugar e você terá que desviar a sua rota por conta de um congestionamento ou de uma obra que está sendo feita. Imagine o seguinte, quanto menor o desvio, melhor para você, porque você vai chegar ao seu destino de forma mais rápida, concorda comigo? E essa é a ideia que nós vamos ter aqui. Quanto menor o desvio, melhor. Antigamente, alguns vestibulares, antes do Enem, ou talvez alguns ainda, utilizam o desvio padrão como forma seletiva. O que acontece? Você tem uma quantidade, você fez, por exemplo, 5 provas, 5 avaliações, né? E é calculado, muitas vezes, em caso de empate, o desvio padrão. Quem obtiver menor desvio padrão, entrará entre as vagas, estará entre as vagas, tá certo? Era muito utilizado antes da prova do Enem. Com o Enem, utiliza-se a teoria de resposta ao item. Agora nós vamos pegar um exemplo para que você venha compreender a ideia de desvio padrão. Eu vou falar, antes de tudo, sobre o desvio médio, sobre a variância, e vamos fazer o desfecho dessa nossa aula com aquilo que nós denominamos de desvio padrão, tá certo? Vamos lá, pega esse exemplo aqui comigo. Ó. Um aluno realizou 5 avaliações, cuja pontuação de cada uma poderia variar entre 0 e 6. As pontuações obtidas foram: na primeira avaliação, o aluno obteve nota 2. Na segunda avaliação, o aluno obteve nota 3. Na terceira avaliação, nota 4. Na quarta avaliação, nota 5. E na quinta avaliação, ele já tinha se cadastrado em nosso site, em nosso portal, tudo direitinho, e conseguiu a nota 6, tá certo? Passou a ser um aluno desenrolado, né? Então, o que é que vai acontecer? A partir dessas notas, nós vamos ter que calcular o desvio padrão. Vamos imaginar também que esse aluno estivesse competindo com outros alunos. Então ele terminaria empatado, né, com o aluno B, com o aluno C, tá certo? E ele precisaria do desvio padrão para determinar a sua classificação ou não. Então lembrando, quanto menor o desvio padrão das notas, melhor será a sua colocação, ok? E isso pode influenciar, inclusive, na sua passagem ou não em determinada prova. Então, para nossa solução, vamos tomar como base o seguinte: o primeiro passo para se calcular o desvio padrão é calcular a média, tá certo? Então, como determinar essa média? Nós estudamos, né, na aula passada, nossa videoaula passada. Então, a primeira nota desse aluno, vamos lembrar aí, foi 2, né? A segunda nota, a segunda pontuação foi 3, a terceira, 4, a quarta, 5 e a última, 6. Como aqui eu tenho 5 notas, eu vou ter que fazer a divisão dessas notas por 5. Então, pela quantidade. Daí nós teremos o seguinte, ó, acompanha comigo. 2 mais 3, 5. 5 mais 5, 10. 10 mais 4, 14. 14 com 6, 20. 20 dividido por 5. Essa será a média, né? 20 dividido por 5, 4. Então perceba que esse aluno, ele obteve média 4. Daí teremos o seguinte, depois dessa média, nós iremos ter que calcular aquilo que é denominado de variância. Aí é um tópico que nós não estudamos. E dentro da variância, irei mostrar também o significado do desvio médio. Então, vamos lembrar o nosso conjunto de notas. Eu vou colocar aqui como observação para vocês. Ó. O nosso conjunto de notas é 2, 3, 4, 5 e 6. Como calcular, então, essa variância no nosso segundo passo, né? Ó,
chamar de VAR, variância de x, tá? Como calcular essa variância? Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar a média, que é 4, certo? Subtrair por cada valor, por cada nota, por cada pontuação, elevar ao quadrado e somar esses resultados, dividindo pela quantidade, que no caso vai ser 5, obviamente. Então veja, a média é 4. 4 menos 2, certo? E eleva ao quadrado, ok? Esse 4 menos 2 aqui eu já estou calculando o desvio médio de cada nota. Então, 4 menos 2 é um desvio médio. Agora vamos lá, ó. Mais. Agora, 4 menos 3, certo? Ó, mais um desvio, ok? 4 menos 3 ao quadrado. 4 menos 4 ao quadrado, ó. 4 menos 5 ao quadrado. Mais. E para finalizar, 4 menos 6 também ao quadrado. Isso tem que ser dividido pela quantidade. Veja que eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então, vou ter que dividir essas parcelas por 5. Daí teremos a variância de x vai ser igual. Vamos lá. 4 menos 2 dá 2. 2 ao quadrado, 4. 4 menos 3 é 1. 1 ao quadrado é 1. 4 menos 4 dá 0. 0 ao quadrado é 0. 4 menos 5 dá menos 1. Menos 1 ao quadrado dá 1. E 4 menos 6 dá menos 2. Menos 2 ao quadrado também vai dar 4. Isso dividido por 5. Vamos colocar aqui do lado a nossa variância. 4 mais 1, certo? 5. Mais 1, 6. 6 mais 4, 10. 10 dividido por 5, 2. Então, obtivemos aqui como resposta para a nossa variância, 2. Então, vamos lá. Primeiro passo, calcula a média, certo? Segundo passo, você vai calcular a variância. Vai pegar a média, subtrair por cada nota, por cada resultado dessa sequência de números, dessa distribuição, e elevar ao quadrado. Esses resultados você soma e divide pela quantidade, ó. Então, veja que aqui nós calculamos a variância. Agora temos que determinar aquilo que nós chamamos de desvio padrão. Calculando o desvio padrão, nós teremos o seguinte, ó. Desvio padrão de x. O desvio padrão, ele é a raiz quadrada da variância. Então, acompanha comigo. A variância não foi 2? Então, o desvio padrão, ele vai ser a raiz quadrada de 2. Ora, mas a raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,41. Então, nós vamos ter como resultado aproximadamente 1,41. Porém, se você determinar dentro da raiz 2 e você precisar fazer um cálculo para um outro aluno, por exemplo, para saber quem seria classificado em caso de empate, o que você faria? Se outro aluno, por exemplo, tiver como resposta para o desvio padrão, raiz quadrada de 3. Esse cara aqui teve um menor desvio. Logo, ele seria aprovado. Tá certo? Espero que vocês tenham compreendido a ideia do desvio padrão. Lembrem, sempre leva vantagem quem tem o menor desvio. Tá certo? Um grande abraço. Continue acompanhando aí os nossos vídeos, as nossas videoaulas, para que você venha ter um conhecimento a mais para a sua prova, para a prova na sua escola ou para o Enem, tá certo? Para aquilo que você deseja, tá? Um grande abraço, fica com Deus, até a próxima.